Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. Hoje eu vou falar sobre algo muito importante. Hoje eu vou falar do conhecimento dos conhecimentos. Hoje eu vou falar de algo que para nós bruxos é indispensável. Quando eu falo nós bruxos, eu estou falando dos verdadeiros bruxos. Tem muito feiticeiro por aí. Tem muito charlatão por aí. Bruxo também, graças a Deus, tem muitos hoje em dia estão saindo das sombras, né? Saindo do armário das vassouras. Muitos têm se descoberto bruxos. Muitos não utilizam a palavra bruxo para se autodefinir, mas o são. Agora, muitas pessoas fazem magia, mas não são bruxos. Muitas pessoas seguem receitas prontas. Muitas pessoas ainda estão presos dentro do ego, dentro da arrogância. Muitas pessoas acham que a natureza existe simplesmente para servi-los. Muitas pessoas não buscam se aprimorar, se desenvolver. Essas pessoas devem ser respeitadas, mas entender que elas estão tão cegas sobre a espiritualidade quanto os materialistas. Antigamente era muito claro a separação entre materialistas e espiritualistas. Era muito claro. As pessoas materialistas ligavam só para as coisas materiais e para essa vida, e os espiritualistas se dedicavam a tudo aquilo que era transcendental, tudo aquilo que era espiritual. Hoje existe uma terceira categoria, que são os pseudo-espiritualistas. Pessoas que acreditam ou se valem dos conhecimentos espirituais, mas ainda estão presos à matéria. Mas, para essa outra parte que continua se dedicando à verdadeira espiritualidade, existe um conhecimento que é fundamental: o autoconhecimento. A bruxa, ao longo do tempo, ela sempre esteve conectada aos saberes. A bruxa conhecia de ervas, conhecia de rezas, conhecia de histórias, conhecia de política, conhecia de medicina, conhecia de receita, de culinária, de cultura. As bruxas, os magos, os sábios, sempre tinham a característica do saber. Mas uma bruxa, ela entende que o maior dos saberes é o conhecimento sobre si mesmo. Lá no oráculo de Delfos, né, lá na Grécia Antiga, tinha uma frase que nos chega até hoje, né, pelos ecos do tempo, que fala o seguinte: Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás a verdade dos deuses, do mundo, de todas as coisas. Essa frase é uma máxima. E se você assiste os meus vídeos fazendo anotações no seu grimório, anote essa frase. Sabe por quê? Bruxos, se você não se conhece, você não conhece nada. O homem que não se conhece de verdade ou não busca se conhecer, nunca vai ser um bom tarólogo, nunca vai ser um bom oraculista. O homem que não se conhece nunca vai conhecer sobre a sua mediunidade. Se você não sabe quem é você, como é que você vai saber se aquele pensamento veio da sua pombagira, do seu caboclo, ou se não é só paranoia sua? Se você não se conhece, como é que você sabe que a magia que você pretende fazer está alinhada ao seu propósito espiritual ou não? Se você não se conhece, como é que você vai diferenciar a vontade de desejo, que é algo importantíssimo na hora de fazer uma magia? Se você não se conhece, como é que você vai saber sobre a sua ancestralidade? Como é que você vai saber sobre as suas fragilidades? Se você não se conhece, como é que você vai saber quando você está bem e quando você está enganando a si próprio que está bem? Se você não se conhece, como é que você sabe se esse relacionamento que você tem é um relacionamento de alma e propósito ou só um relacionamento ligado à aparência? Essas perguntas e essas questões, elas são muito subjetivas. Essas perguntas e essas questões, de modo geral, elas realmente são bastante complexas. Por quê? Porque não existe respostas prontas. Mas o bruxo, ele precisa entender que o material de trabalho principal dele, além dos livros, além dos cristais, das velas, dos deuses, é a si próprio. O bruxo, ele entende que o seu primeiro altar é o próprio ser. O bruxo entende que a sua magia não é só o rito, é cada respiração, é cada palavra, é cada pensamento, é cada ação. O bruxo entende que ele e o universo é um só. Eu não preciso de um oráculo para me comunicar com o sagrado. Eu posso me conectar com o sagrado, pois ele e eu somos um só. Mas se eu não escuto nem a minha voz interior, como é que eu vou escutar a voz do universo aqui fora? Se eu não conheço, por exemplo, a minha família e as histórias da minha família, como é que eu vou entender se o que eu estou vivendo não é só
uma reprodução de um processo familiar. Os meus alunos de magia, um dos primeiros exercícios que a gente faz é conhecer as histórias da nossa família, conhecer o nosso pai, nosso avô, nossa avó, nossa bisavó, nossa mãe, conhecer histórias traumáticas da nossa família, histórias positivas. O bruxo, que é bruxo, ele olha para a família dele e vê o que ele herdou da mãe, o que ele herdou do pai. Ele olha para a vida dele e fala: opa, minha tia passou por isso daqui. Eu quero ter esse mesmo fim, eu quero viver essa história. Porque se você não conhece a sua família, você não vai conhecer, por exemplo, não entender se o que você está vivendo é uma escolha sua ou se é só um padrão inconsciente que você está repetindo. Se o bruxo ele não sabe para onde ele quer ir, para onde ele vai? Como é que eu posso fazer uma magia para conseguir um emprego? Será que esse emprego tem a ver com o que eu gosto? Mas se eu não me conheço, eu não sei nem o que eu gosto. Será que esse bruxo está disposto a ser diferente? Então, o autoconhecimento passa por isso tudo. Autoconhecimento é corpo. O que me dá tesão? E se me dá tesão passar a mão no pescoço, me dá tesão passar a mão nos seios, me dá tesão, o que me dá tesão? Eu tenho tesão em homem, eu tenho tesão em mulher, eu tenho tesão nos dois. Sabe? E aí, não estou fazendo juízo de certo e errado, não. Também é autoconhecimento. Se você é bruxo e não sabe o que te dá tesão, você não tem autoconhecimento. Se você é bruxo e não conhece os padrões da sua família, as virtudes e os defeitos, porque tem gente que vê só os defeitos na família, não vê as virtudes. E eu vou te falar, a gente herda um pouco dos defeitos deles, tá? Tem gente que só vê as virtudes. Presta atenção nos defeitos também. Para você não repetir padrão. Outra coisa, se você não conhece, por exemplo, a influência da sua cultura, por exemplo, nós vivemos, a maioria das pessoas que me assistem, tem muita gente, inclusive de fora do país, que me acompanha. Um beijo para você que me acompanha de Portugal, da Austrália, do Canadá, da Inglaterra, do México, da Europa. Eu recebo vários comentários de vocês. Gratidão mesmo, viu? Essa semana eu recebi doação em dólares canadenses. Fiquei tão feliz, né, de saber que o nosso material está chegando também ao Canadá. Inclusive, se você está assistindo de outro país, comenta aqui abaixo de qual país você está me assistindo. Se você é brasileiro também, comenta de qual estado você está. Mas de modo geral, vamos pensar, eu sou brasileiro, nasci no Brasil. Ser latino, né, é diferente de ser europeu, de ser australiano, de ser, inclusive, americano. Ser brasileiro, eu já viajei quase que a América Latina toda, é diferente. O argentino é diferente do brasileiro. Quem nasce num país cristão como o nosso tem uma cultura diferente de quem nasce num país árabe. E eu, como bruxo, preciso entender o quanto a cultura no qual eu nasci influencia quem eu sou. Porque às vezes eu acho que eu quero ser uma coisa e no fundo eu só sou influenciado. Tem muita gente que fala assim, durante um tempo eu sonhava em ser pai, eu queria ser pai, eu ainda pretendo ser pai, mas eu fui entender depois à luz da bruxaria. Eu sonhava em ser pai. Queria ser pai, queria ser pai, queria ser pai. Até que um dia, né, nesse processo de autoconhecimento, eu pensei, eu quero ser pai? Aí eu entendi, nossa, na minha família os caras, né, os homens se casam aos 20 e poucos anos e têm filhos. Eu só estava repetindo um padrão. Um filho hoje não é algo que eu almeje mais do que outras coisas. O que eu almejo nesse momento? Eu almejo estudar espiritualidade, trabalhar com espiritualidade, viajar, ter mais liberdade de vida. Uma criança nesse momento, na minha realidade, no meu propósito, não cabe. Então, assim, eu comecei a entender que até sonhos que a gente tem, às vezes não é nosso. Foi colocado. E o bruxo, ele precisa entender sobre isso. Sobre a cultura, sobre a família, sobre o país. E entender a cultura, a família, o país, a língua, não é para você... É para você honrar. Eu amo ser brasileiro. Mas eu não posso também achar que só essa cultura é a melhor do mundo e eu não posso me abrir e aprender com as outras. Eu comprei um livro, tá até aqui, vou mostrar pra vocês. Só tomar cuidado pra minha estante inteira de livro não cair. Comprei esse livro aqui, é um livro de sufismo. Sufismo é uma corrente filosófica árabe. Por que eu comprei esse livro? Porque eu sou bruxo, eu não posso ficar limitado só... eu não posso ficar limitado só a uma cultura. Tem filosofia. Quem nasce no mundo árabe tem uma filosofia linda que pode agregar na minha vida.
O bruxo ele não pode ficar preso à religião, o bruxo ele não pode ficar preso à nacionalidade, ele vai honrar sua nacionalidade, ele vai honrar sua religião, mas ele vai entender que ele é mais do que isso. Ele vai se despir de tudo que não é ele. Sabe aquela história da deusa, né, da Wicca, que ela vai se despindo da coroa, das joias, da roupa, para descer ao submundo e encontrar o Deus? Quem é da Wicca já deve ter visto essa história. Eu pretendo trazer ela num vídeo do futuro também, que é uma historinha bem comum da Wicca, explicando. Aquela coisa de se despir, o bruxo ele precisa se despir de tudo que não é ele. E ele só consegue fazer isso com autoconhecimento. Nós somos como uma cebola, cheio de camadas. E o bruxo ele tem a obrigação de descamar-se todo até achar o verdadeiro eu. Isso é magia. Magia não é ficar só acendendo vela, incenso, também. Só que muitas vezes isso é o mais trivial da magia. O maior saber de uma bruxa é o saber sobre si mesmo. Existem alguns instrumentos mágicos que têm a ver com o tamanho. Você tem que conhecer até o seu corpo físico. Por exemplo, a varinha, a medida dela, padrão, é da ponta do dedo médio à dobradiça do braço e do antebraço. O seu cajado tem que ser da sua altura. Percebe que até o seu corpo físico tem a ver com esse processo? Gente, a minha barba ela não é aleatória, a minha barba é mágica. Essa barba, quando eu comecei a deixar barba, se vocês olharem os vídeos antigos do canal, os mais antigos eu não usava barba. Sabe quando que eu passei a deixar barba? Quando eu tive conexão com Odin. Um dia eu vou contar essa história pra vocês. Quando eu tive conexão com Odin, eu passei a deixar barba. Tatuei meu corpo, me tornei maior, corpulento, como um louvor a Odin. Um dia eu vou contar essa história. Vocês querem que eu conte a história de Odin? Foi muito legal? Então até a barba de um bruxo tem a ver com a sua magia, mas ele tem conhecimento daquilo ali. Em vidas passadas eu participei daquela cultura, daquela egrégora, eu tive uma vida entre os vikings. O espírito que vai reencarnar como meu filho nessa vida daqui a alguns anos era meu filho naquela vida. Gilberto, como é que você sabe disso e fala disso com tanta fluidez? Porque eu sou bruxo, eu tenho autoconhecimento. Eu estou há 11 anos devotado à espiritualidade. Eu estou há 11 anos devotado ao estudo do mundo, da magia, de todos os sistemas, trabalhando com isso, mas principalmente vivendo isso. Tem muita gente que quer saber quem foi nas vidas passadas, quer ter visão espiritual, quer ter um monte de dons, mas não está disposto a pagar o preço. Quer ficar nessa magia de Harry Potter, de balançar a varinha e pronto. De ter todos os seus desejos satisfeitos, sem nem se dar o trabalho de entender se é um desejo ou se é uma vontade. Magia não se faz no desejo, magia se faz na vontade. Gente que não está disposto a entender o processo da vida. Gente que não está disposto a entender o propósito, que não tem um propósito. Bruxos têm um propósito. Bruxos têm uma maturidade. Bruxos conheçam a si mesmo. Não adianta nada você ter cristais na sua casa se você não honrar a memória dos seus ancestrais, seu pai, sua mãe, sua avó, seu bisavô. Não adianta, tem bruxos que não sabem nem a energia que o nome deles causa. Você já pesquisou o seu nome, o significado dele? Você já analisou o seu nome pela numerologia? Inclusive eu faço mapas numerológicos também, se quiser, eu faço para você. Ou você mesmo pode estudar e fazer o seu mapa. O seu nome, sua data de nascimento tem uma energia. Sua casa, qual que é o número da sua casa? Esse número da casa influencia na energia da casa. Então, bruxos, o bruxo ele tem que estudar, ter a si próprio como a pedra filosofal. Sabe a pedra filosofal que os alquimistas tanto falavam? Vou ensinar mais um segredo para vocês. É você. Você é a pedra filosofal. Você que tem o objetivo de deixar de ser chumbo, de deixar de ser uma alma pouco valiosa e se tornar ouro. Você que tem que transcender os processos, a pedra da imortalidade que eles falavam. Vai ter um curso de alquimia espiritual daqui a uns dias aqui no canal, eu vou ensinar isso para vocês. É você é o alvo de estudo. Você sabe a sua altura, o seu peso, a sua idade? Você já fez as pazes com a sua história até aqui? Você conhece as histórias da sua família? Você honra os seus ancestrais? Você honra os seus ancestrais espirituais? Quem te iniciou na magia, quem te ensinou, os seus professores? Você honra a terra que você nasceu, a cultura que você nasceu? Você conhece suas fraquezas físicas e morais? Você conhece as suas aptidões físicas e morais?
Você conhece as suas emoções? Você sabe como é que é a sua saudade? Você sabe diferenciar a sua saudade da sua nostalgia? Você sabe diferenciar o seu amor da sua paixão? Você sabe diferenciar o seu ódio do seu ego? Você sabe dizer se você tá mal porque a pessoa te magoou de verdade ou só porque você tá todo complexado? Você sabe onde você quer chegar? Porque se você não sabe nada disso, você não sabe de nada. Tem muita gente que fala assim, Gilberto, minhas magias não dão certo. Não dão nunca. Magia só dá certo para quem é bruxo, bruxo de verdade. Muitas pessoas se auto-intitulam os feiticeiros. E tá tudo bem, tem muito feiticeiro que é bruxo. Mas quando a gente usa a expressão feiticeiro, a gente usa, é uma expressão muito pejorativa às vezes, para alguns grupos espirituais. É aquela pessoa que só pega livro de simpatia, vai fazendo aquilo sem rumo, sem fundamento. A pessoa pode, nós somos livres. Mas você que está me vendo, eu sei que você quer algo mais. E se você quer algo mais, lembre-se, você é a sua própria pedra filosofal. Você é o seu elixir da longa vida. Você. Conheças a ti mesmo e conhecerás os mistérios dos deuses e do mundo à sua volta. Se você se conhece, você é um ótimo oraculista. Se você se conhece, você é um ótimo bruxo. Se você se conhece, suas magias dão certo. Comenta aqui embaixo se vocês entenderam. Tem coisas que para mim explicar eu tenho que fazer muitas analogias. E eu espero que de alguma forma isso beneficie vocês, tá bom? Por hoje é só. Um beijo e até o próximo encontro. Tchauzinho!